E aí, galerinha, tranquilo? Bora aí pro nosso terceiro vídeo da semana. Aqui vamos falar do Levitivita, né? É uma coisa que você encontra em qualquer lugar aí. Mais ou menos. Livro de cálculo, você acha na internet? O símbolo de Levitivita. Se não sabe o que nunca ouviu falar, vai ouvir falar agora. É um negócio bem útil, bem prático para manipular identidades vetoriais, né? E que matemático não sabe usar. Isso é legal. Então, bora. Então, primeiro vamos introduzir a notação de físico, a notação de Einstein, chamada. E você vai ver o que é, que físico não usa símbolo para somar, basicamente é isso. E depois o símbolo em si de Levitivita, algumas propriedades dele, e ver como ele é útil para demonstrar algumas identidades vetoriais, né? Principalmente envolvendo coisas envolvendo rotacional, divergente, coisa que a gente vai ver direto aqui em TE1, você vai ver também em TE2, e também vai ver coisas parecidas em mecânica 1, né? Então isso aqui vai ser um negócio que você vai usar em mecânica quântica também, depois você vai usar isso daqui para o resto do curso. Então é mais um vídeo nesse esquema de, eventualmente você vai olhar, vai dar uma, entendi, ok, mas quando for fazer problema, eventualmente vai aparecer uma dúvida, você volta aqui e vê o vídeo de novo. Tranquilo? Então bora. A brincadeira vai começar assim, notação de físico, né? Você está acostumado, tá, é F igual a MA. Esse cara escreveu, isso é uma igualdade vetorial, bota setinha na cabeça. Físico não usa seta, cara. Eu tive de informar, mas físico que é físico não escreve coisa assim. Físico escreve equações em componentes. Então, essa aqui equação tem é um símbolo, né, para dizer que você tem três equações. Tem uma equação para componente x, outra para y, outra para z. Então, a gente geralmente bota um índice que denota a componente. E, geralmente a gente bota esse índice em termos de números, assim, i aqui, i no sentido de ser 1, 2 ou 3. Ao invés de usar x, y, z, é melhor usar 1, 2, 3, porque se seu espaço começar a ficar com muita dimensão, é mais fácil botar 1, 2, 3, 4 do que x, y, z, w e começar a inventar letra. Então, para garantir, geralmente associa isso a números, né? Então, ao invés, digamos, eu vou misturar as duas notações, não tem problema, né? Mas, digamos, o componente x, y, z vai ser comum eu botar, digamos, x, i igual a 1, 2 ou 3. Então, x1 é x, x2 é y, x3 é z. Ok? Ideia. E agora a ideia é que a gente não escreve soma. Isso aqui chama notação de Einstein, né? Então, quer dizer assim, por exemplo, você tem um produto escalar, né? Você é acostumado a escrever ele assim. O produto vetor A, o produto escalar, desculpa, A com B, né? O que é isso? É o componente x do A vezes do B, componente y do A vezes do componente y do B, mesma coisa que na nossa lógica, né, a gente chama de 1, 2, 3, então é 1B1 mais B2, B2, BT, B3, que você pode escrever, obviamente, com uma soma, A e BI, né, I igual a 1 a 3. Né. Só que a questão é esse símbolo aqui de soma, né. Nada disso. A gente não usa, físico não costuma usar isso, físico simplesmente omite o índice de soma, o símbolo de soma. Então, simplesmente esse produto escalar, você escreve assim, e aqui você entende que aqui tem uma soma. A soma se é 1 até 3, porque o espaço de 1 até 3. Se fosse do espaço 10 em 10 dimensões, a soma seria de 1 até 10. Mas como é que eu sei que aqui tem uma soma? Porque, repara, no mesmo lado da equação, você tem dois índices repetidos. No jargão, esse cara vai dizer assim, esses índices estão contraídos, né? E toda vez que você vê dois índices no mesmo lado da equação repetidos, você subentende que ali tem uma soma. A soma em todos os números possíveis que aquele cara pode ter, né? Isso é verdade. Digamos, esse é o padrão. Quando aparece, você subentende isso. Se não for uma soma, o cara tem que te explicar, né? Por exemplo, você vai pegar um livro, o cara vai explicar assim, não, aqui nesse caso não é uma soma, né? Mas se ninguém falou nada, você entende que tem uma soma ali. É isso. Essa notação de Einstein é isso aqui. Estranho? Pode ser, né? Vamos ver uns exemplos aqui. Então, por exemplo, aqui você está acostumado, vamos supor essa igualdade aqui, né? O vetor P, ele é proporcional ao vetor C, né? E esse número que me aparece na frente é o produto escalar de A com B, né? Então, A com B aqui é um número e C aqui é um vetor.
Então, como é que fica a nossa notação? Eu vou escrever assim. A componente I. Então, repara que a componente 1 aqui, ele é esse número vezes a componente 1 do vetor C. Então, eu quero dizer assim, esse I que eu estou denotando a componente do vetor P é o mesmo I que eu denoto a componente do vetor C. Esses caras são cada um lá da igualdade, né? Quer dizer, não estão no mesmo termo. Então aqui não tem soma. Esse aqui é a componente, então componente 1, 2 ou 3. E aqui tem o produto escalar de A com B. Esse produto escalar de A com B, aqui tem uma soma. Então aqui eu boto J e J. Aí você escolhe a letra que você quiser. Né? A questão é que essa letra aqui tem que repetir, então aqui subentende que tem uma soma. E o I que eu boto aqui é o mesmo I que eu boto aqui. Então P1, aqui é C1 vezes, cara, esse aqui é A1B1 mais A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Tem? Não para entender. Qual, de certa forma, uma vantagem? Uma vez que você escreve aqui, que você tem que ter a soma, aqui tudo é número. Né? Então, por exemplo, você pode eventualmente escrever, misturar eles, não interessa, aqui é número vezes número vezes número. Então, eu posso escrever o C aqui, o B aqui, o A aqui. Agora, aqui é uma coisa que você não pode fazer. Né? Você não pode escrever o B para cá e deixar o A aqui, porque o produto escalar é do A com B. Mas aqui eu posso escrever em qualquer lugar, porque eu sei que o produto escalar é com A com B, porque são os índices que são repetidos. Então eles estão somando. Ok? A ideia é bem tranquilo. O nabla também entra no jogo. Não lembro se eu falei que o nome desse cara é nabla, mas esse triângulo invertido aqui que denota o gradiente, divergente, lá, rotacional, de certa forma derivada parcial, né? Ele também entra no jogo. Então, digamos, o que seria a componente? Você imagina o nabla como se fosse um vetor, né? A componente x é derivada em x, a componente y é derivada em y, a componente z é derivada em z. Ou nossa notação, né? É derivada de x1, x2, x3. Então, a componente i desse cara é derivada com relação a xi. E aqui vamos denotar já introduzir uma notação meio que preguiçosa, que muito físico geral, físico teórico com certeza, mas em geral usado em física, que você bota o índice, você tem uma derivada parcial, né? Você bota o índice da derivada, digamos, esse del aqui, né? E simplesmente bota o índice da componente que você quer derivar, i. Pronto. Isso aqui eu entendo como derivada da componente i igual a 1, né? Então a derivada é com relação a x. I igual a 2, del 2, derivada com relação a y, 3 com relação a z. Então é um jeito bem mais prático. Né? Então você vai escrever assim, qual componente i desse campo vetorial? É assim, del i, φ. Por exemplo, um divergente, né? Então que você está somando, né? A componente x desse cara, x, então a derivada de fx com relação a x, derivada de fy com relação a y, tal. Então isso bota assim, del i, fi. Não preciso escrever soma, tem índice repetido, está subentendido que está somando. Laplaciando. Né? O Laplaciano, ele tem, isso é de segunda derivada em x, mais segunda derivada em y, mais segunda derivada em z, de φ. Então segunda derivada em x1, segunda derivada em x2, por aí vai. Então essa é derivada i, derivada i, porque aqui tem uma soma. Né? Então é derivada de x, derivada de x, mais derivada de y, derivada de y, mais derivada de z, derivada de z. E a gente pode botar assim, de preguiça, ao quadrado, del i quadrado. Então aqui como é quadrado, repare que eu não estou repetindo o índice, mas eu estou dizendo que é i, del i. Então está subentendido ainda que tem uma soma. Okay? Outra coisa aqui, a gente pode começar a inventar coisas. O que é isso aqui? É derivada da componente j de x com relação a xi. Então essa notação antiga seria derivada de xj com relação a xi. Então eu queria dizer assim, eu estou derivando, por exemplo, x com relação a x, ou x com relação a y, ou x com relação a z, por exemplo. Se você deriva x com relação a y, x com relação a z, dá zero, porque x, y e z são independentes, por definição. E se você deriva x com relação a x, dá 1. Então a única possibilidade dessa conta ou é dar 0 ou 1. Se esses caras são iguais, dá 1. Se esses caras são diferentes, dá 0. Se você deriva y com relação a x, dá 0. Deriva z com relação a y, dá 0. Deriva z com relação a z, dá 1. E isso aqui a gente tem um símbolo para denotar esse cara 0 ou 1, desse jeito, que é o delta ij. Isso aqui chama delta de Kronecker, se você nunca viu. O que esse cara quer dizer? É exatamente isso. Aqui, ó. Repara que esse cara aqui, ele é 1 se i igual a j. Então, por exemplo, se você deriva aqui a componente 1 deriva x1 com relação a x1, né, esse cara dá 1.
está derivando x com relação a x, ou y com relação a y, ou z com relação a z. Então, se I é igual a J, que é igual a 1, ou 2, ou 3, esse cara dá 1. Agora, se eles são diferentes, dá 0. Exatamente a definição de símbolo. Então, toda vez que você escrever isso escrito, isso aqui é 0, 1. Para entender como se fosse uma matriz, né, as componentes da matriz, linha e coluna, como se fossem as entradas, né, da matriz unidade. Né. Então, se são iguais na diagonal, dá 1, né, componente 1, 1, 2, 2, 3, 3, e o resto é 0. No final, ele é isso aqui. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Né. Vamos fazer uma continha mais complicada aqui. Vamos supor que você quer, esse cara daqui é um escalar, esse é o vetor x menos y, produto escalar com ele mesmo. Então, o módulo quadrado dele, você está derivando, aqui eu estou omitindo, mas aqui seria x. Estou derivando x, então estou derivando esse cara aqui, y é constante. Componente j. Lembrando que o que é x menos y quadrado? Isso é componente x, digamos, x1 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais x3 menos y3 ao quadrado. Então, você concorda que isso aqui é uma soma, né, de, digamos, xl menos yl, aqui, por isso ao quadrado. Né? Eu botei aqui explícito, né, para você lembrar que tem índice repetido. Esse cara daqui é um componente L de vetor, vezes a componente L de outro vetor, no caso o mesmo vetor, então aqui tem uma soma. Então, esse é x1 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais x3 menos y3 ao quadrado. Então, você concorda? Vamos supor que j é 2. Então, aqui, você vai derivar com relação a x2. x1 menos y1 ao quadrado, você vai derivar, você vai dar 0. O x3 menos y3, você vai derivar, você vai dar 0. E você vai ter o x2 menos y2 ao quadrado, esse que você vai derivar. Aí vai cair um 2. Vai cair um 2. Vai ficar x2 menos y2. E aí você deriva ali dentro, né? Você vai derivar o x2 e vai dar 1. Então esse cara vai dar 2 vezes x2 menos y2. Ok? A ideia é que eu estou falando, você está meio confuso? Pega a minha fala, pega um papel e vai fazendo. Né? Mas aí como é que você vai fazer isso aqui? Isso eu falei para, digamos, j igual a 2. Né? Mas como é que eu posso deixar esse negócio genérico? Não preciso falar qual j que é. Para qualquer j, 1, 2 ou 3. Você pode encarar esse cara assim. Ó. Você vai pegar esse cara aqui e vai derivar. Né? Por exemplo, primeiro é a regra do produto. Deriva o primeiro, repete o segundo, depois o contrário. Derivou esse cara, aqui é constante, né? Deriva aqui esse cara aqui é delta ij. Então vai dar delta ij vezes isso. Mais, agora a derivada desse vai dar delta ij vezes isso. Então deu 2 vezes delta ij vezes isso daqui. Ok? E agora o que o xl menos yl? Então, a brincadeira aqui é para que você tem o L repetido, então você tem uma soma em L. Aqui, olha que ainda continua L repetido. Então, XL menos YL, e aqui tem uma soma em L. Então, você vai fazer o J você dá. J é 1, 2 ou 3. Aqui, então, vamos supor assim que J é 2, você vai fazer essa soma. Para L igual a 1, esse cara é 0. Para L igual a 3, esse cara é 0. Para L igual a 2, aqui dá 1. Então, ficou 2 vezes x2 menos y2. Ok, daqui. Na verdade, o que está embutida a ideia é que quando você tem um delta de Kronig, e você tem uma soma, que um índice dele está repetindo com o outro cara, isso é uma soma, significa que você vai fazer essa soma nesse índice repetido, e todos os termos da soma vão dar 0. Exceto quando o L for igual a esse outro aqui, que é o J. Né? Então, geralmente, a gente fala assim que o delta de Kronig, quando ele entra em soma aqui, ele come o índice. Né? Então ele vai comer esse índice L aqui, e o que vai sobrar, o único cara que não vai ser 0, é quando L for J. Quando L for J aqui, vai dar 1, e aqui vai ficar J, J. Então esse 2 vezes XJ menos YJ. Então você deriva esse cara, digamos, com o componente Y, né, o componente 2, que derivou com relação a Y, né, aqui x2, ele vai dar 2 vezes x2 menos y2. Ok? A ideia? Tenta fazer no papel. Qualquer coisa pergunta. Mas não é um pouco confuso no começo, mas é coisa simples. Né? E parece que sei lá, ou está complicando as coisas, ou um negócio meio sem graça. Né? Vamos ver. A parte que vai começar a ficar mais interessante é quando você tem, digamos, produto vetorial.
né, ou divergente, ou rotacional. Você vai ver que esse índice, agora você precisa de um novo símbolo para denotar esses caras em componentes. Né? Por exemplo, produto escalar A com B é fácil, né? É A, I e BI. Agora, para esse produto vetorial, isso aqui é um vetor. Né? Como é que eu escrevo a componente I desse cara? Em termos das componentes de A e B. Né? Por exemplo, que é o componente 1 desse produto vetorial? É A2B3 menos A3B2. Né? Mas eu quero escrever para um I qualquer. Entende? Então não é meio aqui é um pouco sutil, um pouco diferente. Mesma coisa para o rotacional. A pergunta é a mesma. Então a resposta, agora sim é o que a gente vai começar o tópico do vídeo. Já tem 15 minutos. O símbolo de Levi-Civita. O que é esse cara? Um símbolo, isso aqui é um pseudotensor, mas não precisa, totalmente antissimétrico, mas não precisa entrar nesse detalhe. A questão é denotar-se com epsilon de 3 índices, I, J, K. Ele, aqui são 3, porque a gente está no espaço-tempo em 3 dimensões. Se fosse num plano, teriam dois índices, I e J. Se fosse em 4 dimensões, teria I, J, K, L. E por aí vai. E esse cara é denotado assim. Então esse cara é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele é definido como o epsilon de 1, 2, 3 é igual a 1. Essa é a definição. E ele é completamente antissimétrico nesses índices. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se epsilon 1, 2, 3 é 1, se eu permuto aqui esses dois, então fica epsilon de 2, 1, 3. Eu permutei, que eu digo antissimétrico, é que se você permuta dois índices, ele troca o sinal. Então se eu permuto aqui, o que eu fiz, eu permutei os dois últimos. Se eu permuto 2 e 3, então ficou 3, 2. Então esse cara eu sei que é menos 1. Se eu permuto os dois primeiros, ficou 2, 1 e aqui continua 3. Esse cara é menos 1. Agora, por exemplo, eu posso permutar mais uma vez. Eu posso pegar esse cara daqui e permutar 1 e 3. Então aqui ficou 3, 1. Aí esse cara é 1 de novo. Porque ele troca de sinal. Então ele trocou de sinal duas vezes e voltou a ser 1. Aqui eu peguei, por exemplo, esse agora aqui e permutei o 2 e o 3. Então ficou 3, 2. Então esse cara é menos 1. E esse daqui perguntei quem? Deixei esse cara fixo, perguntei o 2 e 1. 1, 2. Trocou o sinal de novo, ficou 1. Na verdade, esses aqui são todos possíveis. Não possíveis, os possíveis valores não nulos do Levi-Civita, né? Ou 1 ou menos 1. Por que eu estou falando não nulo? Repare que essas são todas as possibilidades que são escritas aqui, onde você pode botar 1, 2, 3. Né? Sem repetir. Então não tem nada 1, 1, ou 2, 2, ou 3, 3 repetidos. 1, 2 e 3, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 possibilidades de arranjar 1, 2, 3. Né? Por que eu não estou escrevendo os outros? Por exemplo, epsilon de 1, 1, ou epsilon de 1, 2, 1. Ou epsilon de 2, qualquer coisa que repita ele. Não sei. Porque esses caras são nulos por construção. Né? Então, eu repeti dois índices aqui não é soma. Então, eu vou escrever aqui. Então, seria epsilon, digamos, 1, 2, 2. Por que esse cara é 0? Ou epsilon de 3, 1, 3. Ou epsilon de 2, 1, 2. Porque a definição dele é, se você permuta dois índices, você tem que trocar sinal. Então, epsilon 1, 2, 2, vamos pegar esses dois índices e permutar. Permutei e ficou epsilon de 1, 2, 2. Né? Então, eu troco o sinal, porque eu permutei. Mas continua sendo o mesmo cara. Né? Então, se x é menos x, né, se jogar o cara do outro lado, então 2x igual a 0. Então, x igual a 0. Então, isso implica que esse cara só pode ser 0. Ok? A ideia. Então, nessa tabelinha, na verdade, você tem muitas possibilidades para esse. Se eu tenho 3 índices, né, você pode botar um monte de coisa, mas na verdade só interessam aqueles 6, né, quando os índices não se repetem. Toda vez que o índice se repetir, dá 0. Né. Você pode falar assim, mas tudo bem, quando eles estão casadinhos do lado, é fácil entender. Mas se eles estão repetidos, digamos, separados, né, um no primeiro e um no último, esse cara também dá 0? Também. Porque é só você permutar duas vezes. Então, supor que eu aqui permutei uma, vou permutar 3 vezes talvez. Permutei aqui uma, trocou o sinal. Joguei o 3 para o meio. Aí agora aqui eu permutei, troquei esses 3 de lugar. Permutei o 3. Então não muda nada, mas eu tenho que trocar de sinal porque eu permutei. E agora eu volto a trocar o 3 e 1. Então aqui voltou o 3, aqui ficou 1 e aqui trocou o sinal. Então ele é menos ele. Então é 0 de novo.
Ok? A brincadeira. Agora você pode perguntar para que serve isso, né? Vamos ver aqui. Então, um jeito de você escrever o produto vetorial de A com B é usando exatamente o símbolo de Levi-Civita. Então, esse cara é sem epsilon de IJK, I, que é a componente I que eu quero saber, AJBK. O que é J e K aqui? São índices de soma. Esse primeiro, o segundo índice aqui do Levi-Civita, eu estou somando com A, que é o primeiro aqui do produto vetorial, e o último índice com B, que é o segundo aqui do produto vetorial. Necessariamente assim. Primeiro, o primeiro cara aqui J tem que ser com o primeiro que aparece aqui, e o último índice com o último eu boto aqui. Tem que ser J e K? Não, você chama do que você quiser. Aqui eu botei I, então aqui tem que ser I. Aí você pode botar A, B, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Bota C e D, que C e D não interessa. Esses índices são mudos. Quer dizer assim, eles não interessam o que você chama ele. O que interessa é que o letra que você bota aqui, você tem que botar aqui. A letra que você botar aqui, você tem que botar aqui. E isso subentende que você tem uma soma. Então, por exemplo, vamos fazer aqui o componente 1. Produto vetorial, componente 1. Epsilon de 1, JK, AJBK. Então você vai fazer a soma. Aí você vai fazer a soma. J pode ser 1, 2, 3. O K pode ser 1, 2, 3. Mas lembra que aqui o 1 está fixo. Então se eu boto aqui 1 ou aqui 1, eu já sei que dá 0 para esse argumento. Então, por exemplo, eu posso botar aqui 2. Então aqui eu botei 2. Mas se eu já botei 2 aqui, aí vamos somar o K. O K eu não posso botar nenhum se não dá 0, nem 2 se não dá 0. Então o K só pode ser 3. Agora se eu boto 3 aqui, no J, o K só pode ser 2. Então na verdade a soma é muito grande, mas só tem dois termos, não nulos. Então os únicos termos não nulos aqui é, esse aqui é 2, 3, e aqui é 3, 2, só tem isso. Okay? Então vamos olhar na nossa tabelinha, né? Epsilon 1, 2, 3, por definição é 1. O 1, 3, 2, nem preciso olhar a tabelinha, porque eu sei que ele permutou aqui 2, 3. Então ele tem que trocar um sinal. Então se esse cara é 1, esse é menos 1. Então esse aqui é A2B3 menos A3B2, que é exatamente a componente 1 desse produto vetorial. Se você está acostumado com x, y, z, seria a componente x desse cara. Ele é a AYBZ menos AZBY. Então, componente 1, 2, 3 menos 3, 2. Lembra sempre que esse resultado, você ficar confuso, ele nunca tem que errar que ele é cíclico. Né? Ele é 1, 2, 3. Então, você bota, qual é a componente 1 desse cara? Você escreve AB menos AB. Aí o número que você bota aqui, você continua. Né? Então, esse aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. E o outro você troca. Né? Se aqui for 2, aqui você bota 3. Aí depois do 3 você volta para 1. Então, seria 3, 1. Né? Aqui, menos 1, 3. Se aqui você bota 3, aí aqui é 1, 2. Né? Menos 2, 1. Então, é isso. E esse Levi-Civita faz esse papel. Né? Então, só para se você... Show aqui, né? Se você está acostumado com a notação antiga, YZ menos, componente a YBZ menos AZ BY. Componente 2, só para marcar, para você ter registrado aqui. Né? Então a mesma coisa, vai fazer a soma, só pode ser 1, se aqui for 1 aqui é 3, se aqui for 3 aqui é 1. Então 3, 1, 1, 3. Vamos ver as permutações. Aqui vai ficar 1, 2, 3, eu tenho que trocar esse cara uma vez, o 3 veio para cá, trocar duas vezes, aí ficou 1, 2, 3. 1, 2, 3 é 1, então como eu troquei duas vezes, esse cara é 1 também. Então, automaticamente, esse aqui, ele tem uma permutação diferente por uma permutação, então ele é menos 1. Então, aqui é A3B1 menos A1B3. Né? Então, aqui. Exatamente a ideia que eu estava falando de cíclico, né? 2, 3, 1. E o componente 3, mesma coisa. Então, aqui é 3, Y3JK, esse cara só pode ser 1, se aqui é 1, aqui é 2, se aqui é 2, aqui é 1. Então 1, 2, 2, 1. Vamos ver qual eu sei a resposta, eu sei que tem que estar 3, 1, 2. Então vamos ver que esse cara tem que ser 1. Então aqui tem que ser permuto 1, 2, para jogar o 3 lá para o final. Então tá certo, aqui é Y2, 3 a 1. Esse aqui é menos 1. Então A1B2 menos A2B1. Ok? Olha aqui. Então você pode escrever qualquer um, botando aqui, assim. Um jeito de escrever o produto vetorial, assim. Né? Então qualquer componente I, você bota aqui qual componente que você quiser, 1, 2 ou 3,
faz aquela soma, ele vai te dar certinho o resultado. Trunks, vou ter aqui show. Né? Isso vale também para o rotacional. Né? Rotacional basicamente, quase todos os propósitos é como se fosse o produto vetorial do vetor nabla com f. Né? Só que nabla é derivada. Né? Mas você pode escrever ele assim. Então é epsilon jk, derivada j, porque é o primeiro cara que aparece aqui, e f e componente k do f aqui, somado. Mesma coisa. O que é a componente 1 do rotacional? Né? Derivada de x2f3 menos derivada de x3f2. Componente 2, componente 1. Mesma coisa do 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cíclico. Que garante a mesma propriedade. Beleza? Então, vamos seguir. Ajuda em alguma coisa, por enquanto? Além de você conseguir escrever, digamos, em componente no jeito compacto, ajuda. Né? Vai ajudar bastante. Ele facilita muito para você lidar com certas igualdades vetoriais, que esse tipo de algumas igualdades que a gente vai ver aqui, provavelmente você já fez em Física 4, né? Ou talvez até Física 3, não sei, mas se viu não tem problema. Mas eu lembro, por exemplo, eu já dei Física 4 para matemática, né? Só um pequeno registro aqui, né? Algumas vezes. E eu tento introduzir esse tipo de notação, eles têm não gostam, né? Eles acham muito confuso, sei lá, porque não gostam, eles gostam de lidar do jeito que eles estão acostumados. Aí na hora de provar, digamos, identidades que eu vou ver, até uma aqui, eu botava nas listinhas lá, eles, digamos, faziam 2 páginas de conta, né? E um resultado que a gente tira quase em 3 linhas, vocês vão ver aqui. Então esse Levitivita ele ajuda, ele é útil mesmo. Então, por que assim? Porque eu estou querendo dizer que fica mais fácil, né? E isso tem relação por causa de uma propriedade, né? Que é essa propriedade aqui, que essa é a parte confusa, né? Que é, eventualmente, vai aparecer um produto de 2 Levitivitas com um índice repetido. Quando esse índice é repetido, isso está assumindo aqui que existe uma soma, né? Então, esse cara daqui, ele é 0, 1, menos 1, esse cara é 0, 1, menos 1, mas aqui você está somando. Isso pode dar 0, 1 ou menos 1, basicamente. Então aqui você tem essa sominha em K. O que é o resultado dessa soma? Um jeito, digamos, chique aqui, dá para justificar essa forma, ele é o resultado desse determinante aqui. Né? Então você bota delta, você vai botando delta, 2 por 2, aí você vai botando linha as entradas, o primeiro com o primeiro, aqui bota, digamos, I fixo aqui, o primeiro desse. Aí bota do outro, o L e o M. E agora esse fixo J, e aqui bota o L e o M. Então você tira esse determinante, é isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então esse é delta I L, delta JM. Menos aqui delta IL, delta JM, menos delta IM, delta JL. Meu, o que está fazendo esse negócio? Né? Ao invés de, deixa eu botar aqui o izinho de novo, só um jeito aqui para você lembrar desse resultado, eu nunca faço esse cara usando determinante. Eu faço assim, apareceu esse cara somado, primeiro eu sempre ajeito para ficar um no último e um no primeiro, porque eu sei a resposta. Aí esse cara é delta delta menos delta delta. Aí como é que eu boto os índices? Assim, o primeiro que aparece aqui com o primeiro que aparece aqui, não somados. Né? Primeiro, então é IL, agora o segundo, que sobrou, JM. Agora o primeiro com o último, IM, e agora o que sobrou, né? o segundo com o primeiro, JL. Esse é o jeito de lembrar. Né? Mas por que esse cara dá isso? Ao invés, só porque eu defini que é isso? O jeito eu acho mais prático de ver que essa formuleta funciona, depois a gente vai ver como ela aparece em problemas, né? Mas como ela funciona, é verificar no braço. Né? É isso que eu vou fazer aqui. Né? Então, por exemplo, você tem uma soma aqui, vamos supor um caso que aqui é 1, 2 e aqui é 1, 2. Então a formuleta diz delta delta menos delta delta. Quais são os índices? O primeiro do primeiro, então 1, 1, segundo com o segundo, 2, 2. Agora esse com o último, 1, 2,
esse com o primeiro, 2, 1. Né? Mas delta, se os índices são diferentes do delta, esse cara é 0. Se os índices são iguais, então é 1. Então aqui é 1, 1. Então esse é 1 vezes 1 menos 0. Então esse cara é 1. Pela formuleta. Agora vamos pegar esse cara aqui e abrir essa soma. Aqui uma soma. Né? Então aqui tem que ser K, dizendo a definição do epsilon. Aqui você vai fazer essa soma. É para que o único índice que você pode botar aqui para não zerar, você bota K igual a 1, 2, 3. É o 3. Né? Porque não repete nem aqui nem aqui. Então vai ficar epsilon 1, 2, 3, 3, 2, 1. Epsilon 1, 2, 3 é 1. Aqui, o que eu fiz? Eu permutei esses dois aqui, trocou um sinal. E agora eu permutei esses dois aqui, trocou o sinal de novo. Então ficou epsilon 1, 2, 3, que é 1 também. Então 1 vezes 1 deu 1. Então funcionou. Ok. Aqui você tem outro exemplo. Né? Então vamos botar aqui 1, 3, 3, 1. Aí aqui tem o K somando. O único que você vai somar K, 1, 2, 3, o único cara que não vai dar 0 é K igual a 2. Né? Então botou 2 aqui e 2 aqui. Então vamos dar uma ajeitada. Esse daqui, eu permutei esses dois, menos epsilon 2, 3. Então esse cara é menos 1. Aqui eu permutei esses dois, então aqui trocou um sinal. E agora eu vou permutar mais uma vez, ficou 1, 2, 3, trocou o sinal de novo. Esse cara é 1. Então 1 vezes menos 1, menos 1. Usando, digamos, a definição do epsilon. Né? Agora vamos usar a formuleta pelos deltinhas. Então aqui eu boto 1 e esse, o primeiro com o primeiro, 1 e 3, segundo com o segundo, 3, 1. Menos esse, primeiro com o último, 1, 1, segundo com o segundo, 3, 3. Então aqui são diferentes, dá 0, aqui dá 1, 1. Então 0 menos 1, menos 1. Okay? Então funcionou de novo. E o último aqui, nesses dois exemplos, você pode fazer, sempre se botou, digamos, um número, repetiu o número aqui e repetiu o número aqui. Né? Você não tem a possibilidade, digamos, de colocar o número, por exemplo, aqui tem o 2, repete aqui tem o 1 e aqui tem 3. Né? Então esse 1 não repete, ou o 3 não repete. Né? Para que esse aqui vai dar 0. Né? Porque, qual a ideia? Aqui só não é 0 se K for 3. Agora, se K aqui for 3, esse daqui é 0, né? Porque ele só não é 0 se K for igual a 1. Então, quando os índices repetem, né, esse cara dá 0. Vamos ver pela formuletinha lá, geral. Né? Esse cara é delta, 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 delta. Então, o delta primeiro com o primeiro, então aqui 1, 3, segundo com o segundo, 2, 2. Primeiro com o último, 1, 2, segundo com o primeiro, 2, 3. Esse cara dá 1, mas esse cara dá 0. Né? E aqui dá 0 e aqui dá 0. Então esse cara é 0. Não tem mais opções. Né? Então, simplesmente por verificação, está demonstrado aquele resultado. Legal! Bem louco! Empolgante! Mas serve para alguma coisa? Vamos voltar para... vamos ver. Agora sim. Então, por exemplo, provar essa igualdade. Né? Que é... geralmente as pessoas falam assim, trocar o ponto pela cruz. Foi isso que o meu professor de TE1 falou. Quando ele não explicou esses épsilons. Né? Então, você tem uma equação matemática, você pode trocar o ponto pela cruz. Né? Você bota a cruz aqui e ponto aqui. Entende? A ideia é assim, aqui é produto vetorial, você pode botar o produto vetorial para cá e o produto escalar para cá. Mas por que isso funciona? Você pode, o jeito como o matemático vai fazer, ele vai abrir esse cara aqui, o componente no braço, e um lado e o outro e comparar. Componente a componente que funciona. Mas a gente vai fazer de jeito sagaz. Aqui ainda não vamos usar aquele delta delta não, mas aqui é só para uma aplicação simples do epsilon. O que é componente? Como é que você pode escrever esse cara aqui em componentes? Né? Aqui isso aqui é um escalar, né? Porque aqui é um vetor, produto escalar de um vetor com vetor. Então é o produto desse vetor com esse vetor. Então vamos botar a componente i desse cara somado com a componente i desse cara. Então aqui é o AI, o que é o componente i disso? Epsilon JK, BJ, CK. Então aqui tem a soma. Repare que uma vez que você escreveu esse cara assim, tá tudo aqui é número. Então você pode botar esse epsilon onde você quiser, por exemplo, botei ele aqui na frente. Ele é 0, 1 ou menos 1. E o que interessa é quem está somando com quem. Esse soma com esse soma com esse soma com esse. Agora, por exemplo, o que eu fiz? Eu peguei
o C e escrevi na frente. E usei propriedade do epsilon que eu posso trocar de lugar, que não, ele não muda nada, eu posso trocar os índices de lugar, só que toda vez que eu permuto, eu troco o sinal. Então esse K eu permutei ele uma vez aqui, joguei o J para cá, trocou o sinal, depois eu permutei com o I, joguei o I para cá e ele ficou para frente. Trocou duas vezes o sinal, então não mudou sinal nenhum. Então ficou epsilon K e J, né? E o C eu botei na frente aqui, o CK. Então o C continua, o K continua somando aqui, né? O C com o índice aqui do epsilon, o I e o J. Agora vamos reconstruir essa lógica aqui. Então repare que agora você pode interpretar isso como se fosse o produto vetorial de A com B, componente K, somado com a componente K de C, ou seja, o produto escalar de C com esse produto vetorial. A ideia aqui. Então pronto, você começou de A, B, X, C e mostrou que CC, A, X, B. Está provado. Mas essa é muito fácil. Faz outra mais difícil. Ah, então é uma mais difícil. Essa aqui. Essa daqui que dá 2 páginas de conta, se você não fizer desse jeito aqui. Essa é uma identidade que você vai usar um pouco aqui, né? Vai usar mais em TE2, acredito, mas vai usar aqui também. É o rotacional do rotacional, né? Então, o rotacional do rotacional, em palavras aqui, ele é o gradiente divergente menos o laplaciano, né? do F. Então, como é que a gente prova isso? Vamos pegar esse lado esquerdo da equação. O que é a componente I desse vetor? Esse cara é o rotacional de um rotacional. Então, ele é o produto vetorial, né? O rotacional aqui desse, o rotacional desse cara, o nabla, né? O produto vetorial do nabla com esse vetor. Seria o rotacional desse vetor. Né? Então, esse é epsilon de jk, derivada j, componente k desse vetor. O que é componente k desse vetor? Epsilon de k, digamos, Lm, derivada L, Fm. Fm é bom. Agora porque eu tenho que inventar letras, botar mais letras, que o J e o K, eu estou usando para essa soma o J, estou usando soma o K, o I não tem soma, e aqui eu preciso do índice para somar aqui e somar aqui, então eu inventei outra letra, botei LM. Não tem como inventar se você quiser, mas o que interessa é que esse cara soma com esse cara soma com esse cara soma com esse cara soma com esse. Uma vez escrito assim, tudo aqui é epsilon de jk é 1, 0, menos 1. Então essa derivada eu posso botar ela aqui dentro e tirar esse epsilon fora. Agora vamos tentar rearranjar as coisas. Aqui que eu vou fazer, realmente, agora finalmente apareceu o quê? O epsilon com os índices repetidos. Então a gente vai usar a formuleta. O delta delta menos delta delta. Então, I com L, J com M. I com M, J com L. Né? Então aqui. Todo mundo aqui, é só o I que não soma. Né? Todo o resto, repare que os índices sempre repetem. Repete aqui, repete aqui. M repete, J repete, L repete. Né? Então agora a gente vai atuar, multiplicar esse vezes esse e fazer a soma. Vamos fazer aqui. Então aqui eu só multipliquei, agora vamos começar a olhar. Repare que aqui o M, você pode fazer com M ou com J. Eu vou fazer com M porque eu prefiro trabalhar sempre com IJK. Então repare que o M aqui soma. Então a gente vai fazer a soma do M, M1, 2, 3. Sempre vai dar zero, exceto quando o M for J. Então eu posso sumir com esse delta e no lugar do M botar J. Mesma coisa para o L. Você vai somar aqui o L, tudo vai dar zero, exceto quando o L for I. Então quando o L for I aqui é 1 e aqui fica I. Então aqui esse cara simplesmente vai ficar derivada J, derivada I, F, J. E aqui ficou, faz essa soma aqui, vai ficar FI, faz essa soma aqui, vai ficar a derivada J. Então aqui, fez essa soma e aqui eu fiz essa soma. Aqui eu esqueci de mostrar. Fiz essa soma esse com esse. Aqui a soma esse com esse, para ficar mais claro. Então aqui ficou derivada, aqui no lugar do M ficou J, no lugar do L ficou I. Aqui no lugar do L ficou J, no lugar do M ficou I. Pronto, resolvido. Agora vamos tentar reconstruir isso em termos dessa notação vetorial. Né? O resultado já está pronto. Quem soma com quem? Essa é a parte importante. Opa. Voltei sem querer aqui. Então, quem soma com quem? Esse cara soma derivada soma com F.
E aqui é para que as derivadas somam, né? Isso aqui é o laplaciano. Isso aqui já está aqui. Mas ok, vamos chegar lá. Primeira coisa que eu vou fazer é para que ele aparece derivada j, derivada i, fj no primeiro termo. A gente sempre assume que nossas funções, assim, a propriedade que você considera, você pode permutar a derivada. Então, aqui a derivada, deriva o cara com relação a x, depois com y, eu posso derivar primeiro com y e depois com x. Nem toda função tem essa propriedade, mas funções ok tem, né? Geralmente a gente assume isso. Então, vamos permutar esse cara aqui. Então, o que a gente tinha era isso, né? Então, aqui eu vou trocar esse cara. Por que eu troquei? Botei esse derivado aí na frente, porque para ficar essa soma explícita aqui, que eu estou derivando o FJ, aqui eu vou derivar esse primeiro na componente J. Então isso aqui é o divergente, né? Escrito aqui na nossa notação com índice de soma. Aqui segunda derivada aqui em J, essa aqui é a segunda derivada em X, a segunda derivada em Y, a segunda derivada em Z, a segunda é o derivada ao quadrado aqui de J, que é o laplaciano. E o que é esse cara aqui? É o divergente, e depois você está pegando o gradiente, né, a componente I. Né? Então, isso aqui é a componente I desse vetor, né? O gradiente do divergente menos o laplaciano. Então, onde está a componente I do vetor aqui? É para que está no F, aqui um escalar, e está aqui no nabla, o I. Então, é I aqui e I aqui. Deu certinho. Okay? Então, você acabou de provar uma identidade vetorial, usando aquele delta, 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 delta. A conta é só isso. É só saber aquele resultado quando repete o K, é YJK, é Y de KLM, delta, delta, menos delta, delta, e depois dá uma ajeitada, para ficar bonitinho. Tranquilo, né? Não precisa fazer mais nada, cara. Muito fácil. Você pode fazer outras coisas também que saem bem simples aqui. Por exemplo, o que é o rotacional de um gradiente? Isso aqui é um vetor, né? Que é o componente I desse vetor? É y de jk, derivada j, derivada k. Né? Então você tem a soma aqui em j, soma aqui em k. Aqui tem uma propriedade curiosa. Né? Esse cara aqui é completamente antissimétrico. Se você permuta o sinal, se você permuta os índices, ele troca o sinal. E esse cara aqui, que é a nossa hipótese, né? Ele é simétrico nesses dois índices. Né? Toda vez que você tem uma contração, uma soma, né? Índice de um cara que é antissimétrico com um cara que é simétrico, o resultado dá zero. Né? Vamos ver isso aqui para esse caso particular, mas esse é o resultado geral. Né? Por quê? Olha, eu só reescrever de novo. Epsilon derivada J, derivada K. Aí eu permutei esses dois. Aqui ficou K e J, pela regra, isso aqui troca sinal. E eu permutei esses dois aqui. Então ficou derivada K, derivada J, e pela regra esse aqui é simétrico, não muda nada. Ok. Agora você tem que lembrar que esses índices são mudos. Então quem soma com quem, o que eu chamo a letra, não interessa quem soma com quem. Então aqui esse cara soma com esse cara soma com esse. Aqui esse cara aqui é o segundo índice, soma com esse cara soma com esse. Né? Então, por exemplo, eu posso chamar esse cara aqui, ao invés de K, eu posso chamar de J. Aqui eu só estou repetindo quem soma com quem. Esse cara soma com esse, soma com esse, soma com esse, soma com esse. Gastei tempo fazendo isso, esqueci. Né? Quer dizer, então os índices são mudos, você pode chamar esse K, por exemplo, de J. Né? E esse J de K. Porque eu quis, o que interessa é que se eu boto J aqui, eu tenho que botar J aqui, e agora, obviamente, tem que mudar a letra, senão fica tudo J, fica confuso. Então, onde tem J, eu boto J, onde tem K, eu boto J, onde tem J, eu boto K. Então, não mudou nada, porque eu ainda continuo somando esse com esse com esse. Né? Mas aqui fica mais evidente, né, que eu comecei disso e terminei nisso. Né? Então, eu comecei do cara e terminei em menos ele. Né? Então, x igual a menos x. Então, de novo, esse cara dá zero. Aquela conclusão fica necessariamente é zero. Então, você acabou de provar que o rotacional de um gradiente é zero. De uma forma muito similar, você pode mostrar que o divergente de rotacional é zero. É só escrever esse cara aqui em componente. Né? Então, esse aqui é um escalar, esse aqui não é vetor. Né? Então, aqui é o produto escalar da componente I disso com a componente I disso. Então, componente I aqui é derivada I, componente I aqui é y jk, derivada jfk. Então, o y eu tirei aqui fora, derivada j, derivada k, fk. Aqui você tem o I,
aqui você tem o J somando. É a mesma lógica. Então aqui é antissimétrico, aqui é simétrico, você pode repetir essa continha feita, pelo mesmo argumento, você vai concluir que é zero. Beleza? Então com isso acabamos essa parte, meio que de uma revisão e algumas coisas novas, né, de cálculo vetorial, esse epsilon que a gente vai usar bastante. Eu só tenho mais um vídeo na semana que ainda está nessa ideia de revisão, né, que são meus comentários. O próximo vai ser mais curto, esse aqui ficou gigante também, né? São comentários assim, usando os teoremas de Gauss-Stokes e esse epsilon, algumas coisinhas que a gente consegue já tirar uns resultados legais, que para a gente aguardar que eles vão ser úteis, né, a partir de semana que vem, né, quando a gente chegar em TE mesmo. Beleza? E aí, qual é o recadinho do dia hoje aí?